Imagina uma empresa com dois sócios. Um deles tem 30% da sociedade e decide sair. No último balanço contábil da empresa aparece um patrimônio líquido de R$ 600 mil. E a conta parece simples. 30% de R$ 600 mil dá R$ 180 mil. Então, esse é o valor que o sócio deveria receber? Não necessariamente. Porque quando começamos a olhar os bens e as obrigações dessa empresa com mais cuidado, descobrimos que um imóvel registrado por R$ 300 mil pode valer R$ 450 mil. Uma máquina pode estar registrada por R$ 150 mil, mas hoje valer apenas R$ 100 mil. Pode existir estoque que perdeu valor, contingências que precisam entrar na conta e até ativos intangíveis que não aparecem adequadamente naquele balanço. Depois desses ajustes, aquele patrimônio de R$ 600 mil poderia valer mais ou valer menos. Neste vídeo eu vou te mostrar o que é o balanço de determinação, como funciona na prática e por que esse cálculo pode virar um dos principais pontos de discussão quando um sócio deixa uma empresa. Se a empresa já tem um balanço contábil mostrando um patrimônio líquido de R$ 600 mil, por que não simplesmente usar esse número? A resposta é simples, porque o balanço contábil não foi feito para dizer quanto aquele patrimônio vale hoje em uma situação de apuração de haveres. E isso não significa que a contabilidade esteja errada, ela simplesmente tem outra finalidade. Na contabilidade, vários ativos podem permanecer registrados por valores que não correspondem ao que eles efetivamente representam naquela data. Um imóvel comprado muitos anos atrás pode estar contabilizado por um valor bem menor do que vale hoje. Com uma máquina pode acontecer justamente o contrário. Ela pode estar registrada por determinado valor, mas ter perdido valor econômico com o tempo. O estoque também pode conter produtos obsoletos, e alguns valores a receber podem ter uma chance muito pequena de realmente serem recebidos. É por isso que, para uma apuração patrimonial mais específica, não basta simplesmente abrir o último balanço e pegar o patrimônio líquido que aparece lá. O próprio conceito do balanço de determinação parte das demonstrações contábeis existentes e realiza ajustes para que os elementos patrimoniais reflitam melhor seus valores de realização naquela data. E é justamente essa mudança de perspectiva que nos leva ao balanço de determinação. Então, afinal, o que é um balanço de determinação? De forma simples, é uma demonstração contábil especial preparada para apurar a situação patrimonial da empresa em uma data específica. Ele costuma aparecer principalmente quando é necessário calcular os haveres de um sócio, por exemplo, quando esse sócio se retira da sociedade, é excluído ou falece. E existe um detalhe muito importante aqui: o balanço de determinação precisa olhar para uma database específica, ou seja, não estamos tentando descobrir quanto a empresa vale hoje, 2 ou 3 anos depois. Estamos tentando reconstruir qual era a situação patrimonial da empresa na data relevante para aquela saída. É a partir dessa data que os ativos e passivos serão analisados e ajustados. Na prática, portanto, podemos pensar assim: na apuração judicial de haveres, esse é um critério tradicionalmente utilizado quando é necessário determinar o patrimônio correspondente à participação daquele sócio. Mas falar em ajustar ativos e passivos ainda é bastante abstrato. Então agora vamos pegar aquela empresa do início do vídeo e montar um balanço de determinação, passo a passo, e ver como esse número pode mudar. Se esse tipo de conteúdo te ajuda de alguma maneira, se inscreve no canal. Parece um gesto pequeno, mas é o que faz valer a pena continuar produzindo conteúdos como este por aqui. Qualquer curtida, comentário ou inscrição nos incentiva muito a continuar fazendo conteúdos como esse. Vamos voltar para aquela empresa do início do vídeo.
No último balanço contábil, ela tinha ativos 1.400.000 reais, passivos 800 mil, patrimônio líquido 600 mil. Agora vamos imaginar que precisamos preparar um balanço de determinação para a data de saída de um dos sócios. O primeiro passo é revisar os ativos e passivos daquele balanço e verificar se os valores contábeis ainda representam adequadamente seus valores de realização. 1. Imóvel. A empresa possui um imóvel registrado no balanço por 300 mil reais. Depois de uma avaliação, conclui-se que, naquela data, seu valor líquido de realização seria de aproximadamente 450 mil reais. Esse tipo de ajuste está totalmente dentro da lógica do balanço de determinação, que considera componentes do imobilizado pelo valor de mercado, deduzidas as despesas de realização. 2. Máquinas e equipamentos. Agora acontece o contrário. Uma máquina aparece contabilizada por 150 mil reais, mas uma avaliação indica que seu valor de mercado seria de apenas 100 mil reais. Ou seja, nem todo ajuste aumenta o patrimônio. 3. Estoques. A empresa também tem 300 mil reais em estoques. Só que quando esse estoque é analisado, descobre-se que uma parte está obsoleta ou dificilmente será vendida pelo valor registrado. Depois do ajuste, o estoque passa a valer 250 mil reais. O material técnico chama atenção justamente para isso. Estoques precisam ser analisados entre vendáveis, obsoletos e até itens sem possibilidade de venda. 4. Contas a receber. Agora imagine que existam 250 mil reais em contas a receber. Depois da análise, verifica-se que cerca de 30 mil reais apresentam alto risco de não serem efetivamente recebidos. Também é possível analisar créditos individualmente e considerar perdas efetivamente identificadas. 5. Contingências. Por último, surge uma contingência trabalhista estimada em 80 mil reais, que não estava adequadamente refletida naquele balanço. Contingências trabalhistas, fiscais, contratuais ou comerciais conhecidas também podem ser consideradas, reduzindo o patrimônio líquido. Agora vamos refazer a conta. Patrimônio líquido contábil: 600 mil reais, 150 mil do imóvel, 50 mil da máquina, 50 mil do estoque, 30 mil das contas a receber, 80 mil da contingência igual a 540 mil. O balanço de determinação não existe somente para aumentar o valor da empresa. Ele pode aumentar ou diminuir o patrimônio. A ideia é tentar chegar a uma posição patrimonial mais adequada para aquela data. Mas ainda falta uma parte importante. O balanço de determinação também pode envolver a avaliação de ativos intangíveis como marcas, patentes, ponto comercial e até goodwill, dependendo do caso. Então, imagine que depois de uma avaliação técnica sejam reconhecidos 350 mil reais em intangíveis e goodwill, só para fins de exemplo. Agora temos um patrimônio líquido ajustado de aproximadamente 890 mil reais. Se aquele sócio do nosso exemplo possui 30% no balanço contábil, a conta indicava 180 mil reais. Depois dos ajustes, chegamos a 267 mil reais. Mas agora vem a parte interessante. O sócio pode olhar para esse número e dizer: tudo bem, mas essa empresa dá lucro todo ano. Tem clientes recorrentes, marca conhecida, uma operação funcionando e deve continuar gerando resultado por muitos anos. Será que a minha participação vale apenas 267 mil reais? E é exatamente aqui que precisamos entender uma coisa. Balanço de determinação e valor econômico da empresa não são necessariamente a mesma coisa. Falaremos sobre esse ponto mais para frente no vídeo.
Depois do exemplo, fica mais fácil entender por que o balanço de determinação pode ser útil. A primeira grande vantagem é que ele evita um erro bastante comum: tratar o patrimônio líquido do último balanço contábil como se ele representasse automaticamente e de maneira precisa a situação patrimonial da empresa naquela data. Como vimos, pode existir imóvel registrado abaixo do valor de mercado, estoque superavaliado, créditos que dificilmente serão recebidos, contingências não refletidas adequadamente e outros ajustes. Mas existe uma limitação que você não deve ignorar. O balanço de determinação continua sendo essencialmente uma avaliação patrimonial. Imagine duas empresas que tenham exatamente o mesmo patrimônio ajustado de R$ 900 mil. Só que a primeira praticamente não dá lucro. A segunda gera R$ 400 mil de resultado todos os anos e continua crescendo. Elas necessariamente valem a mesma coisa como negócio? Provavelmente não. Porque quando avaliamos economicamente uma empresa, uma das questões mais importantes é a sua capacidade de gerar retorno e caixa no futuro. E essa não é exatamente a pergunta principal que o balanço de determinação está tentando responder. Isso não significa que o balanço de determinação ignore completamente a capacidade econômica da empresa. Mas conceitualmente existe uma diferença importante, e é justamente essa diferença que pode criar um problema enorme entre os sócios. Porque imagine que o balanço de determinação tenha chegado aos R$ 890 mil do nosso exemplo. O sócio que está saindo pode aceitar esse cálculo patrimonial e ainda assim acreditar que a empresa vale muito mais como negócio. E aí surge uma pergunta bastante complicada: qual critério deveria ser utilizado para definir quanto ele vai receber? O problema é que muitas vezes os sócios só começam a discutir essa pergunta quando a sociedade já está terminando. E isso nos leva ao próximo ponto: a cláusula que quase ninguém coloca no contrato social, mas que pode evitar uma grande briga no futuro. E aqui nasce um dos problemas mais comuns: o balanço de determinação chega a um valor patrimonial, mas o sócio que está saindo pode acreditar que a empresa vale muito mais como negócio. Qual valor usar? A discussão fica muito mais difícil quando o contrato social ou o acordo de sócios não estabelece previamente como a empresa será avaliada em uma eventual saída. Sem essa definição, cada lado pode defender o critério que mais lhe favorece. O sócio que permanece pode olhar principalmente para o patrimônio. O sócio que sai pode argumentar que também deveria ser considerada a capacidade futura de geração de resultados. E é por isso que essa discussão deveria acontecer quando a relação entre os sócios ainda está bem, e não apenas quando alguém já decidiu sair. Vamos ver como essa previsão pode ser estruturada antecipadamente no contrato social ou no acordo de sócios. A melhor forma de reduzir esse tipo de discussão é definir as regras antes da saída de qualquer sócio. O contrato social ou o acordo de sócios pode prever, por exemplo, qual metodologia será utilizada para avaliar a empresa caso alguém saia. Também é possível definir a database, quem fará a avaliação, como eventuais divergências serão resolvidas e até as condições de pagamento. Porque discutir tudo isso quando a relação entre os sócios já está desgastada torna qualquer negociação muito mais difícil. Por isso, se os sócios entendem que apenas uma avaliação patrimonial pode não representar adequadamente o valor econômico do negócio, essa discussão deveria acontecer enquanto todos ainda estão de acordo, e não quando um deles já está com um pé fora da empresa. E se você precisa avaliar uma empresa, seja para saída de sócio, entrada de investidor, compra, venda ou reorganização societária, a Valutec pode ajudar.
Nós trabalhamos com valuation de empresas, incluindo metodologias como o fluxo de caixa descontado, justamente para estimar o valor econômico do negócio a partir da sua capacidade de gerar resultados no futuro. Na Valutec você pode fazer o valuation pela nossa plataforma ou contar com um trabalho realizado por especialista, dependendo da complexidade e da finalidade da avaliação. Descubra quanto sua empresa vale. O link está na descrição deste vídeo. Obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.